Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Nesse vídeo, você vai aprender quais são os exercícios de mobilidade e como uma simples prática pode reduzir as dores do seu corpo, melhorar sua postura e aumentar a sua amplitude de movimento, te permitindo mais possibilidades e flexibilidade. Ou seja, um corpo completamente preparado para qualquer treino ou atividade do seu dia. Então, se você quer aliviar suas dores na lombar, na coluna, no pescoço, se você quer alcançar o tão sonhado espacate ou abertura, ou se você quer aumentar a profundidade do seu agachamento, ou talvez simplesmente reduzir as chances de lesão no seu treino, eu estou aqui para te ajudar. Eu quero te ajudar a desbloquear todo e qualquer movimento que o seu treino, o seu esporte, a sua dança ou a sua rotina necessitam. Tudo isso em 3 meses de treino. Mas eu garanto que nas primeiras semanas você já vai sentir resultado e benefícios no seu corpo. Então, independente se você é homem ou mulher, ou qual seja a sua idade, se você está treinando ultimamente, se você está meio parado, ou se você é um atleta, eu vou listar 3 características aqui, e independente do seu nível de atividade física atual, eu garanto que alguma dessas características eu acerto sobre você. São só 3 características e eu quero que você me acompanhe para você me dizer o quanto eu acertei mais ou acertei menos sobre você e suas necessidades. Então vem comigo, ó. Dor no corpo, falta de alongamento e vontade de ter um corpo mais eficiente. Não entendeu? Então vamos com calma que eu vou te explicar uma por uma. A primeira é que você tem dor na lombar, dor no pescoço, torcicolo. Talvez você sinta o joelho ou o quadril quando caminha, corre ou realiza algum tipo de treino. O seu ombro nunca mais foi o mesmo depois de um treino, um exercício ou uma lesão específica. Fica fácil se eu listar todas as possíveis articulações e dores no corpo, não é mesmo? Mas a ideia é justamente essa. Toda dor, desconforto relacionado à articulação ou à musculatura pode ser sanada, amenizada ou resolvida por meio da mobilidade, do alongamento e da flexibilidade. Ou seja, eu estou aqui e eu posso te ajudar. A segunda coisa é sobre a prática de alongamentos e treino de flexibilidade. Qual foi a última vez que você se alongou, realizou algum exercício de mobilidade ou treino de flexibilidade? Provavelmente faz muito tempo, né? Dependendo do caso, pode ser que você nunca realmente tenha feito uma aula voltada para isso. Mas fica tranquilo, eu entendo. Não é todo mundo que coloca dentro da sua rotina de treino um momento de alongamento e um estímulo ao treino e à capacidade de flexibilidade. E a ideia é justamente essa, que eu possa te ajudar nisso, tornando essa rotina um pouco mais alongada e flexível. E a última é sobre o quanto você sabe que pode ser melhor. Você sabe que o seu desempenho físico está bem abaixo do que você realmente pode ter. Você sabe que você não merece um corpo rígido e dolorido. Você sabe que pode ter uma postura melhor. Você sabe que pode trabalhar com muito mais carga e ter uma técnica muito melhor. Ou seja, você sabe que melhorando a sua mobilidade e flexibilidade, você vai melhorar muito o seu desempenho e a eficiência do seu corpo, na sua vida, na sua rotina e nos seus treinos. Então, se você quer reduzir as dores do seu corpo, ter uma rotina mais ativa e flexível, assim como melhorar o seu desempenho físico, essa aula e esse curso são para você. Talvez eu tenha acertado algumas dessas características que eu listei sobre você e provavelmente esses são os motivos de você estar aqui assistindo esse vídeo. Eu não estou aqui para puxar sua perninha e fazer todo o esforço por você, nem para te passar uma fórmula mágica que vai te deixar flexível da noite para o dia. Se você está esperando isso nas minhas aulas, no meu curso, eu lamento. Esse não é meu objetivo. Eu estou aqui para te oferecer todo o meu conhecimento de mais de 10 anos de prática e estudo em mobilidade, alongamento e flexibilidade, permitindo que pessoas das mais variadas práticas possam desbloquear movimentos e posturas, naturalmente melhorando seu desempenho físico e sua saúde. Do crossfit ao polidense, do balé, do circo até a musculação, sempre atuando em diferentes corpos para melhorar e otimizar seus desempenhos e seus resultados nas suas respectivas práticas. Ou seja, eu estou aqui para te oferecer todo esse conteúdo e conhecimento reunido nesse único curso, permitindo com que você pratique de forma independente, à vontade, a partir do seu ritmo, da sua intensidade, para que você nunca mais precise de um professor ou de alguém para aumentar sua flexibilidade e a sua qualidade de vida. Ou seja, menos dores, mais disposição, condicionamento e flexibilidade. Eu acho que eu não estou pedindo muito. Você e seu corpo merecem. Eu estou aqui justamente para oferecer mais independência e possibilidades para você e seu corpo. Até porque não é novidade para ninguém que um corpo alongado e sem dores te permite realizar qualquer atividade diária com muito mais eficiência, prazer e conforto. A única coisa que eu te peço é comprometimento e dedicação. Mas calma,
Eu não estou te pedindo para você ficar horas se alongando todos os dias de segunda a segunda. Muito pelo contrário, eu quero que você respeite o seu ritmo, a sua intensidade e o seu esforço. Tudo isso de uma maneira prática e eficiente, permitindo com que você evolua suas práticas, seu repertório motor e o seu desempenho ao longo do tempo. Se conhecer e conhecer os limites do próprio corpo são essenciais para uma evolução eficiente, prazerosa e saudável. Como eu te disse, eu já atuo com mobilidade, alongamento e flexibilidade profissionalmente há alguns bons anos. E aqui eu trouxe alguns alunos e alunas que utilizam o meu método em suas rotinas e treinos, e todos eles tiveram um desenvolvimento incrível ao longo do tempo, sempre respeitando seu ritmo individual, desbloqueando suas limitações físicas e, consequentemente, evoluindo suas rotinas, práticas esportivas e treinos. Bom, meu nome é Gustavo, eu já faz aí quase um ano que eu estou fazendo aula com o Lucas, que a gente chama aula de flex, né, de flexibilidade. E no começo, sinceramente, eu não dava muita importância, mas com o passar do tempo, né, eu fui verificando, fui vendo que realmente só estava me trazendo benefícios, né? Eu trabalho muito sentado, sou advogado, e eu nunca tive muita flexibilidade, muito, não é nem só questão da flexibilidade, eu nunca tive muita mobilidade, né? Então qualquer movimento, qualquer às vezes um caminhar mais assim já me causava dores, né? Então depois que eu comecei a fazer a aula de flex, melhorei também, inclusive na academia, nos movimentos da academia, agachamento, né? Nas outras atividades físicas que eu faço também acabou me trazendo uma melhora indireta, né, me ajudou a melhorar os movimentos das outras atividades, né, e no dia a dia também, como eu já disse, fico muito tempo sentado, isso aí me ajudou muito a sentir menos dores e me sentir uma pessoa mais disposta no dia a dia, a fazer as coisas do dia a dia, as básicas, né, cuidar dos meus cachorros, passear com meus cachorros, agachar, pegar meus sobrinhos, né, enfim, me ajudou no dia a dia mesmo. Então eu sou muito grato aí por ter conhecido o Lucas, para a gente ter começado essas aulas e até hoje, e se Deus quiser, por muito tempo ainda. Bem, eu comecei a fazer aula de flex para melhorar o meu desempenho na dança, né? Que eu faço aula de dança. Então, eu comecei a fazer para melhorar o desempenho especificamente nisso. No entanto, com as primeiras aulas eu já percebi que havia outros benefícios. Na verdade, a aula de flexibilidade e mobilidade, né, fazendo semanal pelo menos, eu percebi que melhorou minha postura no trabalho, minha postura ao andar, a postura a fazer outras atividades físicas, né, outras atividades como musculação, pilates, outras coisas que eu já fazia, melhoraram muito a execução dos movimentos, o desempenho, o rendimento dos treinos. E assim, o que foi incrível, o que eu nem imaginava, é justamente o efeito sobre a minha disposição no final do dia, após um dia de trabalho, né? Tá parando de trabalhar, terminando o trabalho, eu já não tinha tanta dor nas costas, eu mantinha uma postura melhor, então eu não ficava tão cansada, né? Posições menos erradas. Então, assim, de um modo geral, não só melhorou, né, meu desempenho para o que eu queria, que foi justamente na dança, mas para as outras atividades físicas, melhorou a execução e a qualidade do treino, mas principalmente um benefício incrível para o meu bem-estar para trabalhar. Então, assim, comecei a ter muito menos dor nas costas, dor no ombro, dor no quadril, justamente por causa disso. Então, assim, trabalhar flexibilidade e mobilidade continuamente tem esse benefício incrível, né? E a gente tem que trabalhar, o dia inteiro a gente trabalha, vamos trabalhar enquanto der. Então, é muito importante a gente pensar nisso. E daí eu falei, pô, vou falar pro meu marido, né? Meu marido trabalha em escritório, fica sentado o dia inteiro. Ele começou a fazer, melhorou muito, ele tinha bastante dor na lombar, melhorou muito a dor nas costas dele também, se sentiu muito melhor durante o trabalho, no final de um dia de trabalho, muito melhor, muito menos cansado, com menos dores. Então, assim, é vida, né? Mobilidade e flexibilidade é vida, porque melhora, de um modo geral, a qualidade de vida, né? Impacta em todos os setores, inclusive no sono, né? No sono também, bem melhor. Tá? Um beijo. Antes de você entender como tudo isso funciona e como todas essas pessoas conseguiram desenvolver suas capacidades e melhorar suas rotinas pessoais, profissionais e de treino, deixa eu me apresentar. Eu sou o Lucas Gabriel, conhecido também como Lucas Palhaço, ou seja, eu já trabalhei no circo por muito tempo.
Além disso, já fui bailarina profissional e também tenho a minha formação em educação física. Depois de anos atuando como artista e como professor de educação física, dando todos os tipos de aula, pude aplicar e aperfeiçoar as mais variadas formas de tornar o corpo mais eficiente e flexível. Ou seja, tenho estudado e atuado com mobilidade, alongamento e flexibilidade há mais de 10 anos. Você deve estar achando que eu sempre fui super alongado, mega flexível, mas não é bem assim. Sempre quis fazer balé e ginástica, mas infelizmente eu só tive contato com a dança e o mundo da ginástica aos 16 anos, quando eu entrei em uma escola de circo. Eu fiquei lá por aproximadamente 2 anos e foi maravilhoso cada dia naquele lugar, pois lá eu pude ser palhaço, malabarista, acrobata, equilibrista, conheci muita gente, conheci muitos lugares, dei muita risada, fiz muita gente rir como palhaço, mas algumas vezes o palhaço também chora. Nessa escola de circo que eu fiz parte, tínhamos treinos de flexibilidade e condicionamento todos os dias. Isso exigia demais do corpo, até porque todos os professores forçavam muito os alunos. E nem todos os alunos e nem todos os corpos tinham condições de lidar com tanto treino e intensidade. Tinha um exercício nos treinos de flexibilidade que a gente utilizava aqueles colchões grandões de circo para aumentar a intensidade do exercício. A gente normalmente utilizava para o espacate, ou seja, uma perna no colchão e a outra no chão. E normalmente a gente faz esses treinos em duplas ou em trios para que a gente consiga corrigir a postura, mas principalmente forçar mais ainda esse exercício. Se tem algum professor te alongando, então é pior ainda, porque fica naquele debate entre o deu do aluno e o professor sempre não. Dá para ir mais, sempre dá para forçar um pouco mais. E justamente nesse exercício que eu uma vez estava sendo alongado e tive uma lesão na posterior da minha coxa. Eu tive uma distensão na perna. Eu não sei se você já teve alguma distensão, mas literalmente dá para sentir a fibra muscular rompendo. Vou fazer de tudo para que você nunca passe por isso, pois é muito doloroso. E, para piorar, semanas depois eu tive a mesma lesão na outra perna. Então, eu passei semanas, meses, sem me alongar direito, sem realmente ter um desempenho adequado quanto à minha prática artística e os meus treinos. Pois eu fui literalmente da pessoa que tinha espacate zerado para o cara que não conseguia nem estender as duas pernas direito. Meses depois, eu saí dessa escola de circo e fui para uma companhia circense. Eu já tinha feito algumas apresentações, mas só nessa companhia eu realmente tive a oportunidade de trabalhar e viajar boa parte do Brasil. Porém, meu desempenho físico e artístico nunca mais foram os mesmos depois das minhas lesões. Como continuei trabalhando com o meu corpo, eu tive muitas dificuldades para me adaptar a essa rotina de treinos, apresentações e viagens que eu tinha. Busquei inúmeras formas de me recuperar e voltar a ter o alongamento que eu sempre tive, porém, eu nunca tive tempo suficiente de repouso ou férias. Além de que o método tradicional de treino de flexibilidade e tempo de permanência já não fazia mais sentido para mim. Insistir no erro de ficar muito tempo se alongando e sentindo muita dor já não dava mais certo. Anos se passaram e eu realizei inúmeras apresentações, viagens e trabalhos com essa companhia. Foram momentos incríveis nos quais eu tive inúmeras experiências maravilhosas. Porém, nada disso foi suficiente perto da minha insatisfação em relação ao meu desempenho físico e à minha flexibilidade. Eu não tive outra escolha além de sair do circo. Abandonar um sonho por conta das minhas próprias limitações físicas não foi fácil. No ano seguinte, eu tive a oportunidade de entrar em uma companhia de balé. Apesar da minha enorme vontade e a realização de um sonho de fazer isso, eu tinha consciência que a minha inexperiência e as minhas limitações físicas relacionadas à flexibilidade seriam um problema. O circo me preparou bem para o balé. Eu sabia me movimentar. Eu tinha musicalidade, força, potência. Eu me alongava todos os dias antes das aulas e ensaios. Tudo isso tentando otimizar o que eu sabia que era o meu ponto fraco, a minha flexibilidade. Eu sabia minhas limitações por conta das lesões dos anos anteriores, porém agora eu também tinha conhecimento sobre como funcionavam os treinos de flexibilidade no circo, como funcionavam os treinos de flexibilidade no balé, e ainda por cima eu estava completando a minha formação em educação física. Ou seja, aliando teoria e prática nas principais áreas de conhecimento sobre alongamento e flexibilidade. Basicamente, era o momento perfeito para estudar e aplicar formas e alternativas mais saudáveis de ganho de amplitude. E funcionou. Minha flexibilidade melhorava a cada dia. Porém, uma coisa é saber como mobilizar, alongar e treinar sua flexibilidade, e outra coisa bem diferente é ter consciência e respeitar o seu ritmo e a sua intensidade individual. Como e quando treinar,
como e quando descansar, pois a percepção de esforço e de repouso são essenciais para um treino e uma vida saudável. E foi justamente aí que eu errei. Depois que eu me formei em educação física, eu atuava em educação física e como bailarino, ou seja, eram aulas de balé clássico, de contemporâneo, ensaios, viagens, apresentações, além da minha atuação em educação física, com personal, crossfit, abdominal, alongamento, fit dance, além dos meus próprios treinos individuais de flexibilidade e de condicionamento que eu mantinha sempre. Eu fiquei anos nessa rotina, dançando, trabalhando, alongando, treinando, financeiramente bem, porém ativo das 8 da manhã até as 10 da noite. O ritmo era puxado, mas valia a pena. Eu fazia o que eu amava. Eu sentia que eu podia manter aquela rotina para o resto da minha vida. Até o momento que essa rotina me cobrou caro demais. Esse meu amor pela dança e pelo movimento me exigiu condições que eu não pude manter. E esse meu desrespeito pelo meu ritmo individual, ultrapassando meus limites, mais uma vez fez com que meu corpo não desse conta. Meu desempenho caiu, tive outras lesões e infelizmente eu tive que sair do balé. Mais uma vez eu estava abandonando um sonho por conta das minhas próprias limitações físicas. Mas eu tinha consciência que só dependia de mim aproveitar essa oportunidade para poder descansar, me recuperar, estudar e voltar cada vez melhor. No ano seguinte, pude respirar e me recuperar de todas as minhas lesões. Me propus a descansar e treinar de maneira mais consciente. Parei para analisar os meus últimos anos e refletir sobre os meus treinos, meus hábitos, o que eu acreditava ser certo sobre os meus treinamentos, assim como também sobre os meus descansos. Realmente parei para ver o que eu poderia ter feito de diferente e o que eu poderia ter evitado. Passei a estudar mais ainda sobre mobilidade, alongamento e flexibilidade, assim como passei a entender os limites físicos do meu corpo, o quanto o meu corpo consegue realizar coisas incríveis se eu estimulo ele de maneira consciente e respeitosa. Neste mesmo ano, recebi o convite para ministrar um módulo de flexibilidade em uma escola de pole dance. Era a oportunidade perfeita para aplicar e aperfeiçoar meu conhecimento, desenvolvendo um método cada vez mais próximo do que ele é hoje e está disponível aqui para você. Aliando o movimento ao treino de flexibilidade, pois basicamente, tanto no pole dance, quanto no circo, no balé ou em qualquer outra atividade física ou esporte, a flexibilidade é apenas uma ferramenta para conseguirmos uma prática, uma movimentação ou uma postura específica. Ou seja, nada mais justo do que utilizar o movimento para aprimorar o treino de flexibilidade e, naturalmente, aumentar o desempenho nessas práticas esportivas e artísticas. A partir de todos esses anos, como artista circense, bailarino, profissional de educação física e, principalmente, como professor de flexibilidade, pude aprender, aplicar e desenvolver um método que vai contra tudo que se é dito para alongamento. Um método que não apenas permite um treino dinâmico de flexibilidade, mas que também respeita o ritmo e a intensidade de cada um, permitindo, assim, uma evolução leve, progressiva e eficiente ao longo do tempo. O método Flex. Eu imagino que você já tenha feito algum alongamento sozinho ou em alguma aula. Costuma ser aquele momento maravilhoso que o tempo não passa e a dor é insuportável, não é mesmo? Sem falar que na maioria das vezes você não vê resultado nenhum aqui. Acredite, eu entendo. Por muito tempo eu acreditei que precisava ser assim. Que a culpa era minha, que eu que não tinha comprometimento, empenho e dedicação suficientes. Que o meu corpo e a minha genética não eram bem feitos para isso. Eu me machuquei muito nesse processo e eu sempre me questionei o quanto era realmente necessário passar por todo esse sofrimento todos os dias para ter um corpo alongado e flexível. Mas calma, eu tenho uma boa notícia para você. Como eu te disse, você não precisa ficar horas em uma posição super dolorosa e desconfortável para aumentar a sua flexibilidade. Dá sim para fazer isso de maneira tranquila e ainda por cima utilizando pouco tempo do seu dia. Eu estou aqui para te apresentar uma forma dinâmica, progressiva e variada de ganho de amplitude e flexibilidade por meio do movimento, respeitando seu ritmo, sua disponibilidade e sua intensidade individual, apresentando resultados positivos e benefícios para o seu corpo desde os primeiros exercícios. Recomendado para todas as pessoas, independente da sua idade, da sua rotina ou do treino que você realize, pois ele pode ser feito antes do treino como preparação para a prática e aquecimento com estímulo de amplitude, assim como durante a prática, estimulando também a amplitude, só que em posturas específicas, para que você tenha um foco em desenvolvimento maior do seu treino. Assim como depois do seu treino, para aliviar algumas tensões, como formato de relaxamento, e também para reduzir as suas dores musculares.
Mas antes de falar um pouco mais sobre o meu método e de passar alguns exercícios, eu queria saber que tipo de pessoa você é. Pois ao longo de mais de 10 anos de experiência profissional e estudos em atividade física, movimento e flexibilidade, eu descobri que o mundo é dividido em apenas duas pessoas, as que gostam e as que precisam. Uma coisa é fato, todo mundo precisa, mas infelizmente nem todo mundo gosta. E as pessoas não escolhem não gostar, isso simplesmente acontece. Mas eu acredito que normalmente só acontece porque as pessoas não têm um objetivo, um foco, uma meta naquela prática específica. Pois se eu não quero melhorar minha saúde, minha postura ou meu desempenho físico, não tem por que eu continuar, não tem por que eu realizar qualquer tipo de prática e atividade física. Então isso dificulta muito mais a permanência e a motivação das pessoas naquela atividade. Infelizmente, as pessoas são muito mais movidas pelo medo de algo ruim do que motivadas pelo desejo e a vontade de algo bom. Treinar sempre para eu me manter saudável ou não treinar quase nunca e quando eu ficar doente ou com algum tipo de dor, eu tomo algum remédio. Por que esperar surgir alguma dor ou desconforto que atrapalhe a minha rotina pessoal, profissional e de treino, para aí sim eu poder me alongar, quando rotineiramente eu posso realizar alguns exercícios de mobilidade e treinos de flexibilidade para manter e melhorar a minha amplitude usual, ainda por cima reduzindo qualquer tipo de chance de lesão. Esse esclarecimento sobre quais são as nossas vontades e desejos e o que fazer em relação a eles torna o processo muito mais fácil e tranquilo. Ou seja, buscar o benefício é muito mais prazeroso e leve do que esperar a dor. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Pensando assim, eu cheguei à conclusão que todo mundo possui alguma meta, algum objetivo, algum sonho que deseja. Mas infelizmente nem todo mundo tem isso tão claro nas suas cabeças. Para isso, eu criei 3 perguntas simples que vão te auxiliar a esclarecer um pouco mais suas principais metas e objetivos ao treinar seu alongamento, sua mobilidade e sua flexibilidade. Além disso, essas perguntas também vão te ajudar a se manter um pouco mais empenhado e comprometido com sua rotina de treinos. Mas o principal ponto é que a gente vai conseguir medir e acompanhar quais são seus principais pontos relacionados aos seus objetivos, os seus desafios e também as suas facilidades relacionadas às suas capacidades físicas e o seu treino. Então abre seu bloco de notas e escreve todas as próximas perguntas, pois elas serão de grande ajuda para que você se conheça melhor e evolua na sua prática. A primeira pergunta é: quais são os seus principais objetivos e prioridades no treino de flex? Eu quero que você liste até 3 pontos. O que você gosta, deseja e sonha que a melhoria na sua mobilidade, no seu alongamento, na sua flexibilidade, a gente realmente pode alcançar. Ou seja, o que hoje você não consegue fazer por conta da falta de alongamento que você tem. Seja uma pose, uma movimentação específica, algo que possa influenciar e afetar no seu desempenho esportivo ou artístico, ou até mesmo algo que você precise para poder melhorar a sua técnica e sua execução. Você que sempre quis alcançar a tão sonhada abertura ou espacate zerado, quer melhorar a sua ponte ou sua reversão, pretende se alongar para aliviar algumas dores e sanar algumas dificuldades relacionadas à sua postura? Por acaso você busca maior amplitude e profundidade no seu agachamento? Sofreu algum tipo de lesão e gostaria de retomar a amplitude que você sempre teve e, se possível, até melhorar ela? Ou caso você queira aprender, aprimorar ou desenvolver algum movimento e alguma postura específica dentro do seu esporte ou da sua atividade. Então pense com calma e liste cada um dos seus objetivos, sendo eles relacionados a alguma postura, alguma movimentação, algum exercício, alguma execução, ou alguma articulação em região específica do seu corpo. Tudo isso que pode ser melhorado a partir dos treinos de flex. Pois a partir dessa sua lista, a gente vai conseguir fazer trabalhos focados e direcionados a cada um deles. A segunda pergunta é: quais são os meus desafios? Ou seja, quais dificuldades eu tenho relacionadas à execução de posturas, movimentações, algum encurtamento específico em alguma região do meu corpo? Ou seja, quais são os fatores limitantes relacionados às minhas capacidades físicas? Será que essas dificuldades e esses desafios estão relacionados com os objetivos que eu não alcanço? Busque entender essa relação entre seus objetivos e seus desafios, pois por mais que às vezes possa parecer distante, pode ser o que falta para que você realmente consiga chegar mais próximo e até mesmo alcançar as suas metas. Se por acaso seus desafios forem relacionados aos seus objetivos, ótimo, pois trabalhando cada um desses desafios de forma separada, segmentada e individualizada,
naturalmente isso vai te levar e te aproximar cada vez mais a alcançar os seus objetivos. Se por acaso você não acredita que os seus desafios possuem relação com os seus objetivos, tudo bem, só que aí você vai ter que realizar um trabalho separado, focando nas suas metas e nos seus objetivos, nos quais movimentações e posturas específicas que você quer desbloquear, porém também realizando um trabalho à parte relacionado aos seus pontos mais desafiadores, pois você só tem dificuldade nesses pontos normalmente por falta de estímulo. Então, um ponto só é negativo porque ele foi pouco trabalhado. E quanto menos você trabalha esse ponto, mais problemático e mais desafiador ele vai se tornar. Lembre-se sempre, o corpo é um só e ele deve ser trabalhado de maneira completa e global. E a última pergunta, e aparentemente mais simples, porém na minha opinião mais complicada é: quais são suas facilidades ou seus pontos positivos? Esses pontos positivos, pontos fortes e facilidades são apenas as suas qualidades e eficiências. Qualidades essas que podem ter relação quanto à sua predisposição genética ou relacionada a fatores ambientais, ou seja, tudo que você praticou ao longo da sua vida até hoje. Mas, independente de qualquer coisa, são seus e devem ser utilizados com sabedoria. É importante que você saiba identificar esses pontos para que você também consiga utilizar eles na sua rotina de treinos, pois eles podem sim te auxiliar a alcançar e chegar cada vez mais próximos aos seus objetivos. De forma geral, todos os seus pontos, desafios, facilidades e objetivos vão servir como marcadores temporais. Ou seja, se hoje você anota determinados pontos, pode ser que daqui um mês esses pontos sejam outros. Ou seja, se em janeiro você tinha X, Y e Z como desafio, facilidade e objetivo, no próximo mês pode ser que seus desafios tenham reduzido, que as suas facilidades tenham aumentado, que os seus objetivos sejam cada vez mais alcançados. Isso vai servir para a gente ver o efeito da sua prática, dos seus treinos ao longo desse tempo. Ou seja, você vai conseguir se comparar ao longo do tempo a partir dessas perguntas e desses pontos em questão. Mas lembre-se sempre, essa análise e comparação não é com outra pessoa, é com você. Você de ontem comparado com você de amanhã. E quem vai proporcionar essa melhoria, essa evolução, é justamente o você de hoje. Ou seja, analisar e listar esses pontos são muito importantes para que você consiga esclarecer os seus reais motivos para o treino de flexibilidade, se comparar ao longo do tempo, assim como entender as suas necessidades de uma maneira um pouco mais específica, para que a gente consiga trabalhar cada uma delas de maneiras separadas. E é justamente isso que a gente vai fazer agora. Eu imagino que você esteja assistindo esse vídeo sentado de maneira tranquila e confortável, certo? E se eu te falar que você não precisa de absolutamente mais nada do que você já tem aí para melhorar a sua mobilidade, aumentar a sua flexibilidade, melhorando a sua postura e ainda por cima reduzindo as suas dores na lombar e no ciático. Tudo isso ainda trabalhando todos esses pontos teóricos e conceitos que eu abordei anteriormente. Toma esse desafio comigo? Hoje eu separei uma sequência de exercícios que tem como objetivo melhorar a sua postura e reduzir as suas dores na lombar e no ciático. Tudo isso por meio de uma mobilidade de quadril, tronco e coluna. Independente se você está numa cadeira, num banco ou num sofá, eu só quero te pedir duas coisas. Que você tenha um mínimo de espaço, tanto para frente quanto para os lados, e também que você consiga apoiar os seus pés no chão. A partir disso, você pode respirar tranquilo, com calma, para a gente poder, aos poucos, aliviar algumas tensões e aumentar essa mobilidade. Para começar, bem tranquilo, bem relaxado, eu quero esse queixo no peito e olha lá para cima. Só isso. Queixo no peito, olha lá para cima. Você pode muito mais me ouvir do que realmente ficar assistindo, ok? Vai me ouvindo, vai respirando, vai relaxando e ampliando cada vez mais esse exercício. Pode ir projetando mais essa cabeça lá para baixo, o queixo no peito e a cabeça lá em direção ao quadril. E você vai perceber que o tronco vai começar a fechar. O peito fecha e a gente fecha todo o nosso tronco. Relaxa a postura e retorna para olhar lá para cima. Respira e segura um pouquinho. Agora a gente vai trabalhar a mesma coisa, porém com a cabeça paradinha. Fecha o tronco, abre o tronco. Relaxa a postura, ativa a postura.
É importante a gente entender essa diferença nessa postura que a gente está normalmente ao longo do nosso dia, mais relaxada, mas é importante que a gente também entenda a nossa ativação, o que a gente precisa fazer para manter essa postura um pouco mais ativa, relaxando e ativando. E para trabalhar um pouco mais esse exercício, essa postura, segura aqui na pontinha e a gente vai fazer a mesma coisa. Só que agora a gente está segurando aqui na pontinha, a gente consegue jogar mais ainda lá atrás e ter referência de jogar os ombros para trás, abrindo esse peito também. Relaxa a postura, ativa a postura. Fecha o peito, abre o peito. Alongando ombrinhos, escápulas e também abrindo esse peito lá para frente. Respirando no seu ritmo, na sua intensidade. Segura essa postura um pouco mais ativa, pois agora a gente vai precisar desse peito um pouco mais aberto para trabalhar a rotação de tronco. Então, para isso, braço direito na perna esquerda, pode segurar na cadeira embaixo, pode segurar em cima, mantenha o peito aberto e a gente vai tentar olhar lá atrás. Rotação no tronco, força o máximo que conseguir e retorna. Apoia mão esquerda lá na perna direita, peito aberto, olha lá atrás, dá aquela estraladinha boa na lombar e retorna. Vamos mais um que esse exercício é bem gostoso, né? Apoia na perna, olha lá atrás, empurra o máximo e retorna. Mais uma, braço esquerdo, perna direita, olha lá atrás, força o máximo e retorna. Agora já incorpora essa postura um pouco mais ativa para a sua rotina, para a sua vida, mas fica tranquilo que a gente ainda tem mais alguns exercícios. Traz essa perna para cima da outra, apoia esse tornozelo em cima do joelho, pois agora a gente vai projetar esse tronco e empurrar esse joelho lá para baixo. Vai um pouquinho e retorna. Force esse alongamento e alivia com calma, para que aos poucos sua articulação, sua musculatura, o seu corpo vá se adaptando, se acostumando com esse estímulo. A cada empurrada que você der, você vai forçar um pouco mais essa profundidade e também vai segurar um tempinho lá em profundidade, em amplitude máxima. Empurra o máximo que conseguir, segura um pouquinho e retorna. Aproveita para ir lembrando aqueles pontos que a gente conversou agora mesmo, seus objetivos, seus desafios, as suas facilidades, para que você cada vez mais vá incorporando isso nas suas atividades. Por exemplo, se a gente for pegar essas nossas práticas de hoje, a gente conseguiu realizar com facilidade o exercício anterior, foi gostosinho a gente trabalhar a rotação, deu uma aliviada na lombar, deu uma estralada gostosa. Então, acho que aquilo foi fácil. Então, de maneira geral, foi uma prática um pouco mais facilitada. Mas já esse aqui, essa projeção de tronco, está muito desafiador para mim. Estou sentindo muito meu glúteo, meu ciático. Está realmente muito complicado. Mas, se meu objetivo é realmente aliviar minha dor lombar, melhorar minha postura, talvez esse exercício mais desafiador me ajude a chegar mais perto desse meu objetivo. Agora, empurra o máximo que conseguir. Segura um pouquinho lá em profundidade. Respira, respira, respira e retorna. Cada vez mais, empurrando mais, trabalhando mais essa sua amplitude de movimento. Troca a perninha e vamos continuando a mesma coisa. Empurra o joelho, empurrando o tronco e retornando. Bem com calma, bem tranquilo. Aliviando e alongando bem esse glúteo. E a ideia é que a gente também consiga alongar um pouquinho essa nossa lombar e aliviar o nosso ciático. Mas como eu vou alongar o ciático? O ciático é um músculo? O ciático, na verdade, é um nervo. E normalmente a gente sente essa dor por conta do encurtamento ou a falta de alongamento desse nosso glúteo, principalmente o glúteo médio. Pois como é uma musculatura pouco trabalhada, pode ser que, dependendo da postura que a gente tem ao longo do dia, muito tempo sentado, ou pouca utilização desse glúteo realmente, ele fica um pouco mais tenso. E essa tensão dessa musculatura comprime esse nervo que passa no quadril, fazendo com que exista essa dor, que ela projeta para a lombar, mas ela pode até descer ao longo da perna. Então é muito importante que a gente realize esse alongamentinho
para ir aliviando e para ir soltando cada vez mais. Força mais, segura mais e retorna. Vamos lá para o nosso último. Empurra o máximo que conseguir. Segura bem em profundidade. Força bem e retorna. Já sente o quadril um pouquinho mais solto, glúteo um pouco mais relaxado. E agora, vou ficar aqui de lado para você entender um pouco mais e trabalhar um pouco mais essa nossa postura, ok? Então, estou aqui de lado para você realmente entender como vai funcionar essa postura mais relaxada e essa postura um pouco mais ativa. Pezinho apoiado no chão, joelhos bem para fora, peito aberto, lombar contraída. Basicamente, a gente vai projetar esse tronco à frente, mantendo a nossa postura lombar. Pode segurar, manter essa mão no peito, projeta o máximo que conseguir e retorna. Tenta ter a consciência do quanto a sua lombar está mais ativa ou não. Se você sentir que o seu tronco está fechando um pouquinho, reduz o movimento, pois a ideia é que a gente consiga realmente abrir esse peito, manter a lombar contraída e projetar esse tronco à frente. Vai controlando, descendo aos poucos, com calma. Cada vez descendo mais, cada vez ampliando mais esse alongamento e aumentando essa profundidade. Vai descendo, descendo, trabalhando sua consciência corporal, trabalhando a sua postura de tronco, alongando seu glúteo, seu quadril, sua posterior. Um exercício simples, porém muito completo. Agora, cada vez descendo mais, eu quero que você desce e relaxa lá embaixo. Relaxa o tronco, relaxa a lombar, alonga bem essa posterior, quadril, aliviando essas tensões, relaxando tudo e respirando sempre. Pode ir retornando com calma, sem pressa, sem pressão, para a gente retornar na nossa postura um pouco mais relaxado, um pouco mais ativo e um pouco mais pronto para qualquer atividade do nosso dia. Já deu para perceber que para aliviar suas dores na lombar, no ciático, melhorar sua postura e aumentar sua flexibilidade, não precisa ser um bicho de 7 cabeças, não é mesmo? Como eu te disse, não precisa ser complicado e cansativo para aumentar suas capacidades físicas e o seu desempenho. Eu estou aqui para te oferecer um método que permite uma evolução gradativa e eficiente, respeitando o seu ritmo e o seu corpo. Tudo isso de maneira simples, segmentada, sustentável, segura, saudável e satisfatória. Não entendeu? Fica tranquilo que eu vou te explicar tudo de novo e com calma. Simples, segmentado, sustentável, seguro, saudável e satisfatório. Ou seja, 6 S. E esses 6 S fazem parte do meu método e eles serão fundamentais para você alcançar o seu objetivo aqui comigo por meio da Flex. Mas fica tranquilo que agora eu vou te explicar como cada um desses S funcionarão e serão aplicados nas nossas aulas. Simples, pois por meio de práticas progressivas e adaptadas, a ideia é que o método Flex seja completamente democrático, ou seja, qualquer pessoa consegue realizar ele, independente da idade, do sexo, independente do nível de atividade física, independente do seu repertório motor, o quanto você praticou milhares de coisas ao longo da vida, o quanto você é um atleta ou não, você tem total condições de realizar cada uma das nossas aulas de exercício de maneira tranquila e confortável. Segmentado, porque para que haja facilitação no processo, toda movimentação ou postura é subdividida em práticas menores, ou seja, trabalhando de maneira um pouco mais individual cada membro ou cada articulação, dependendo da sua necessidade específica. Por exemplo, se a gente vai trabalhar a abertura, tem pessoas que têm mais dificuldade em realizar a abertura por conta da abertura de quadril, outras por conta da flexibilidade posterior, outras por conta de dor nas costas, essa postura de tronco. E quando a gente faz esse trabalho um pouco mais específico e subdividido relacionado ao alongamento de posterior, a abertura de quadril, o trabalho da ativação em postura lombar, faz com que a gente chegue para realizar a abertura de maneira muito mais consciente, fazendo com que a gente tenha uma eficiência muito maior nessas posturas maiores, segmentando
e dividindo mais essas práticas para que a gente consiga trabalhar de maneira específica, evoluindo o todo. Sustentável, pois seja com as aulas de até 10 minutos ou com as aulas de até 1 hora, meu método utiliza o movimento para tornar os exercícios mais práticos e tranquilos, fazendo com que as aulas sejam completamente leves e agradáveis, permitindo com que a nossa dedicação e empenho aconteça de uma maneira muito mais fácil, fazendo com que o nosso processo ao longo do tempo seja muito mais tranquilo e eficiente. Seguro, porque o curso possui um módulo de corpo e autoconhecimento. E nele eu disponibilizo todas as ferramentas para que você tenha total autonomia e independência para poder ditar o ritmo e a intensidade em cada aula e em cada exercício. Ou seja, permitindo com que toda prática, postura e movimentação seja completamente controlada por você. E a partir do tempo, conforme você for treinando, cada vez mais você vai conseguir treinar com mais intensidade, conforme o seu corpo, a sua vontade e a sua confiança permitir. Saudável, pois no módulo de corpo e autoconhecimento também possuímos aulas de anatomia, biomecânica e fisiologia básica, para que você tenha total condições para compreender o funcionamento do corpo parado e em movimento, permitindo uma compreensão de todas as aulas e exercícios, trabalhando variações de forma muito mais segura e permitindo com que você tenha mais liberdade quanto às suas práticas específicas e que elas sejam realizadas de maneira mais saudável, dentro e fora de aula. Satisfatório, porque o meu objetivo é que você alcance o seu objetivo. E para isso, o método Flex te oferece uma evolução gradativa desde o primeiro exercício. Tudo isso por meio do movimento, a partir de uma prática simples, segmentada, sustentável, segura, saudável e satisfatória. Pois a ideia é que você amplie as possibilidades do seu corpo a cada aula. Agora pense em toda essa lógica do meu método. Cada S desse sendo aplicado em 4 aulas semanais, sendo elas 3 gravadas, para você realizar quando, onde e a hora que você quiser, e a 4ª aula ao vivo comigo e com todos os alunos. Sendo que essa aula ao vivo, caso você não consiga estar ativamente no dia, ela também será gravada, editada e disponibilizada dentro do curso. Tudo isso vai acontecer de 3 meses a 1 ano. Como assim? 3 meses a 1 ano. O curso tem 3 meses ou tem 1 ano? As nossas aulas ao vivo acontecerão semanalmente ao longo de todo o ano, que é o tempo que você tem disponível para poder acessar o nosso curso e assistir todas as aulas. Porém, as nossas aulas semanais, gravadas 3 vezes na semana, vão acontecer ao longo de 12 módulos práticos. Cada módulo, 1 semana. Ou seja, ao longo de 3 meses de duração para você realizar todas essas aulas. Mas fica tranquilo que, como eu já te disse, a ideia é que o meu método seja progressivo, respeitando o seu ritmo e a sua intensidade. Dessa forma, cada um desses módulos, que pode ser realizado em uma única semana, totalizando os 12 módulos 3 meses, também pode ser realizado 2 vezes, 3 vezes, até 4 vezes, permitindo com que você faça esse módulo de 1 a 4 semanas, ou seja, permitindo com que você realize todos esses 12 módulos de 3 meses a 1 ano de duração. E é por isso que o nosso curso tem de 3 meses a 1 ano. As aulas gravadas podem ser realizadas quantas vezes você quiser e as aulas ao vivo acontecerão semanalmente. Dessa forma, você sempre vai ter a possibilidade de realizar qualquer uma das aulas gravadas e também sempre terá a recorrência e a atualização de uma nova aula. As aulas acontecendo ao vivo e, quando gravadas, editadas, também serão disponíveis dentro do curso. Ou seja, é muita aula para você poder trabalhar toda a sua mobilidade e ampliar completamente as possibilidades do seu corpo. Mas qual a necessidade de realizar a aula de 1 a 4 semanas? Pois, basicamente, as nossas aulas e módulos possuem complexidade diferente. Ou seja, caso você vá realizar o módulo 1, fez a aula 1, aula 2, aula 3, está tranquilo, conseguiu realizar, se adaptou aos exercícios, entendeu como eles funcionam e conseguiu trabalhar numa amplitude legal, pode ir para o módulo 2. Caso você tenha sentido um pouco mais de dificuldade ou quer realizar novamente esses exercícios de aulas para poder trabalhar e entender e estimular mais ainda essas posturas, realiza mais uma vez o módulo 1, ou o 2, o 3, ou seja, dependendo do módulo que você avançar
Se você se encontrar um pouco mais desafiado e querer trabalhar um pouco mais aquelas posturas e estímulos, você não tem problema nenhum em manter a prática dentro daquele módulo. Porém, é importante que você tenha essa ideia de que seja feito um módulo de 1 a 4 semanas, pois fique à vontade para realizar o módulo pelo tempo que você quiser, porém, eu também quero que você se desafie e busque maior complexidade, realmente aumentando a dificuldade e as possibilidades desse estímulo. Pois é muito importante que você realize todas as aulas e todos os módulos, pois serão diferentes estímulos em cada uma dessas aulas, em cada um desses módulos. Conforme você for realizando eles, você vai encontrar algumas aulas mais gostosas, algumas aulas mais desafiadoras. Você pode salvar essas aulas para realizar quando você quiser, a hora que você quiser, e sempre quantas vezes você quiser. Então, além desses 12 módulos com aulas práticas, 3 vezes na semana, a gente também vai ter esse outro módulo com as aulas ao vivo, no qual você terá acesso no dia exato que vai acontecer, porém também terá acesso às aulas que já aconteceram de maneira anterior, pois, como eu já te disse, elas sempre serão gravadas, editadas e disponibilizadas. Então, caso você não consiga realizar no dia, você vai poder ter acesso a ela em um outro momento, aumentando o leque de possibilidades de aulas dentro do nosso curso. Além desses 13 módulos, também teremos mais 2 com aulas práticas, sendo eles o módulo paliativo e o módulo preparatório. Pois, como o próprio nome fala, o módulo paliativo vai servir para a gente trabalhar de maneira mais específica algumas dores, alguns desconfortos, trabalhando uma mobilidade mais específica de cervical, de coluna, de quadril, de tornozelo, de joelho, de punhos, ou seja, trabalhando de forma bem pontual e específica para alguma necessidade que você e seu corpo têm. Já o módulo preparatório vai literalmente te preparar para uma prática específica. Então, caso você vá realizar algum treino de membros superiores, membros inferiores, vai fazer uma aula de balé, de dança, uma aula de crossfit, a gente vai ter uma aula completamente focada para essa sua prática, abordando alguns exercícios nos quais eles vão permitir com que a sua prática específica em cada uma dessas modalidades seja completamente otimizada. É importante frisar que todos esses módulos podem ser realizados quando, onde, a hora que quiser e quantas vezes você quiser, dependendo da sua necessidade específica, da preparação que você vai realizar ou da rotina de exercícios que você vai encarar para a sua vida. É só importante que você lembre que o módulo paliativo e preparatório, eles são bem pontuais e eles não substituem as aulas convencionais do módulo 1 ao módulo 12. Então, caso você tenha necessidades específicas, realize aulas nos módulos paliativos e preparatórios. Porém, tenha sempre dentro da sua rotina as aulas dos módulos 1 ao 12, para que essas aulas e esses estímulos sirvam de uma maneira um pouco mais prolongada, para que você realmente trabalhe seu alongamento, sua flexibilidade, de uma maneira um pouco mais intensa, permitindo com que a sua capacidade, a sua amplitude tenha um resultado e uma otimização mais permanente ao longo do tempo. Então, tomando todos esses nossos módulos, nós temos um de corpo e autoconhecimento, que vai te dar todas as ferramentas necessárias para você treinar com segurança, de forma saudável, consciente e independente. Temos também nossos 12 módulos com aulas práticas para você realizar ao longo da semana, sendo elas 3 gravadas e a 4ª ao vivo comigo, que elas também serão gravadas, editadas e depois disponibilizadas em um módulo à parte para você lá dentro do curso. Além disso, temos também os nossos 2 módulos mais práticos, com aulas de até 10 minutos para resolver alguma necessidade, dor ou desconforto específico, ou te preparar para uma modalidade específica, o paliativo e o preparatório. Ou seja, 1 ano de acesso a mais de 15 módulos práticos e teóricos, totalizando mais de 70 aulas. Sem falar na nossa aula ao vivo comigo e com todos os nossos alunos, para que a gente possa conversar, tirar dúvidas e acrescentar mais ainda nessa nossa comunidade. E falando dela, ela vai acontecer de forma completamente exclusiva para vocês, alunos. Tudo isso lá no nosso WhatsApp, para a gente disponibilizar alguns conteúdos um pouco mais informativos, exclusivos, para que a gente possa cada vez mais acrescentar essa nossa experiência e entender mais sobre o nosso corpo e como ampliar as possibilidades dele. Tudo isso por menos de R$ 50 mensais ao longo de 12 meses.
Ou, se você preferir, pode ser realizada à vista por R$ 497. Pode ser no cartão, pode ser no boleto, pode ser no Pix, como você preferir. Só que eu garanto que tudo isso vai valer a pena ao longo desse processo maravilhoso que a gente tem pela frente. Mas caso você compre o meu curso e sinta que não gostou tanto do conteúdo, não se adaptou tanto à abordagem e ao método, ou até mesmo que você prefere continuar gastando com remédios para aliviar suas dores, ou até mesmo que talvez o método tradicional de ganho de flexibilidade por tempo de permanência funcione para você. De forma geral, não se preocupa, você tem seus motivos e eu garanto que você vai fazer a melhor escolha para você. De qualquer forma, você sempre terá a garantia de 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Eu não vou nem entrar no mérito do quanto você provavelmente gasta muito mais que R$50 ao longo do mês com coisas muito menos importantes do que a sua saúde, não é mesmo? Você já está pagando todo dia o preço por não treinar sua flexibilidade. E está pagando caro com sua saúde e sua qualidade de vida. Que tal investir em algo para realmente cuidar do seu corpo, da sua saúde e do que realmente importa, a sua vida? Então, se você quer ter acesso às minhas aulas e desenvolver por completo a sua flexibilidade, ampliando as possibilidades do seu corpo, reduzindo suas dores e melhorando sua postura e produtividade, clica no link aqui embaixo, se inscreve agora para o meu curso, pois eu quero te ajudar a alcançar o nível mais alto do seu desempenho físico e, naturalmente, a sua melhor versão. Se você me assistiu até agora, você deve ter inúmeros motivos para estar aqui buscando o aumento da sua amplitude e da sua flexibilidade. Então, muito obrigado pela paciência e dedicação em estar aqui. Eu sei que você e seu corpo merecem muito. Eu estou aqui justamente para te oferecer isso, para ampliar as possibilidades do seu corpo, aumentando o seu desempenho, para você alcançar a sua melhor versão. Então, não pensa muito, não deixa para amanhã, para a semana que vem ou para o ano que vem, para tomar essa decisão tão importante relacionada à sua saúde e sua qualidade de vida. Pois daqui a 1 ano, você vai querer ter tomado essa decisão hoje. Então, fica tranquilo, respira, clica no link aqui embaixo e vem ser mais flex comigo.